Nunca foi tão caro encher o tanque, né? A gente acabou de chegar aqui num preço da gasolina mais alto dos últimos 20 anos em termos nominais. A gasolina bateu mais de R$ 5,90, quase 28% de alta, mas a gasolina não para de subir. Será que ela vai parar? Por que ela não para? O que a gente faz? O que esperar? Como se proteger disso daqui? Então, vamos lá. Segundo a ANP, o preço chegou a 5,955 na última semana. Depende de quando você está vendo esse vídeo, pode estar até maior. O preço chegou a ser encontrado acima de R$ 7,00 em alguns postos no Acre, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, porque esses preços acabam variando um pouquinho de estado para estado, cidade para cidade, tá? Mas antes de entender como funciona a gasolina especificamente, vamos deixar claro algumas coisas. A gasolina é o combustível mais utilizado do Brasil e a gasolina é derivada do petróleo, ok? Essa primeira informação é importante. Gasolina, derivada do petróleo. Mas o petróleo, ele não é apenas um dos componentes da gasolina. Ele também é importante para várias outras coisas. Para o diesel, para o GLP, que é o gás de cozinha, e o querosene. Então, o petróleo impacta em todas essas coisas. Mas para você produzir tudo isso e ir atrás do petróleo, a gente tem que entender que o petróleo ele é escasso na natureza. Então, não é tão fácil, não é tão simples você achar, você refinar, enfim, você trazer o petróleo até que ele se torne o que é necessário para esses produtos. Então, eles tinham um limite para sua extração. Ele é escasso, ele é considerado uma reserva de valor para alguns. Estima-se que em 40 anos não vai mais existir petróleo também. Então, primeiro a gente precisa entender o que impacta no preço do petróleo, já que ele compõe uma parte relevante do preço da gasolina. Tem 5 coisas que eu elenquei que são importantes e impactam o petróleo de alguma forma. A primeira delas são as reuniões da OPEC. Segunda coisa, as reservas de petróleo. Terceiro ponto, fatores ambientais e catástrofes. Quarto fator, fatores geopolíticos e guerra. São os escândalos envolvendo empresas produtoras. Foi quando você teve o escândalo da Petrobras, isso daqui impacta. Então, essas 5 coisas impactam diretamente o preço do petróleo. Mas por que eu falei disso? Porque a gasolina tem alguns componentes que formam o preço dela. E o petróleo é um dos mais importantes. E na gasolina, eu elenquei aqui 4 coisas que formam o preço dela. É o preço da produção do combustível. A produção é o custo para você produzir. E segundo a Petrobras, o custo para você produzir a gasolina é de 31% do preço final do litro da gasolina. Então, o custo de você produzir tudo, tem toda uma cadeia aqui. Isso daqui compõe 31% do preço da gasolina. O segundo ponto são os impostos, né? A gente tem os impostos federais que são cobrados em cima do combustível. Juntos, eles dão 10% de imposto. Só que você tem também o ICMS. E o ICMS representa 28% do valor total. Então a gente está falando que são 38% só de impostos. Então do preço da gasolina, 38% é só de imposto. É uma coisa relevante, maior que o custo de produção, que é 31%. Na gasolina, a gente tem uma adição de etanol, né? Então você pode encher o seu tanque às vezes de álcool, né? Ou de gasolina, mas a gasolina ela tem um componente também de etanol. A adição de etanol, né, responde por 15% do preço da gasolina. E existe o custo de você distribuir tudo isso, né? Produziu, mas aí você precisa levar para o posto ou para os outros lugares, distribuídos aqui na ponta, tem gente que trabalha, é complexo. Tem um custo de distribuição também que chega a 16% do valor total. Então vamos lá, pega a gasolina. A gente tem aqui 31% do custo de produção, 38% dos impostos federais, 15% do etanol e 16% da distribuição e revenda. Então é assim que é formado o preço da gasolina. Então o que a gente percebe aqui? Que os dois componentes mais pesados no preço da gasolina, então quando a gente olha para o preço alto hoje, a gente tem que saber que os principais componentes disso são os impostos e depois o custo de produção. E aqui muita gente pensa assim, mas é porque tem um monopólio da Petrobras. E não é bem assim. Por quê? Porque o monopólio oficial acabou em 97. E eu dividiria basicamente 2 frentes de competição aqui. Uma frente de exploração e uma frente de refino. Então a Petrobras teve o monopólio até 97, depois disso ela perdeu oficialmente o monopólio. É claro que a gente sabe que indiretamente acaba tendo monopólio em algumas frentes, é difícil brigar com a Petrobras, né, que é uma empresa controlada pelo governo, de certa forma, mas
Na frente de exploração, muitos competidores vieram brigar com a Petrobras. Então, segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, a gente tem hoje 30 companhias retirando óleo e gás das reservas brasileiras ao lado da Petrobras. Porém, no refino, a gente tem quase ninguém brigando com a estatal. Por quê? Porque muitas vezes a Petrobras segurou preços que dariam prejuízos e uma empresa normal não faria isso por uma questão política, poderíamos dizer assim. Então, entre 2000 e 2010, durante o governo da Dilma, mesmo com o barril e o dólar em alta, os preços foram congelados aqui embaixo. E aí a gente tem coisas espantosas, né? Frutos que a gente colhe às vezes desse tipo de situação, como entre 2014 e 2017, né? Com prejuízos desse porte que a Petrobras teve. Mas vamos lá, será que o preço da gasolina no Brasil, ele tá mesmo caro? Então vamos comparar um pouquinho do nosso preço da gasolina em relação ao resto do mundo. Porque o preço médio da gasolina fora do mundo, ele é de 1,20 dólares, né? É 1,20 em dólares. Já a nossa gasolina é 1,1, né? 1,10 dólar. Ou seja, o nosso preço é abaixo do preço médio do mundo, se a gente fosse dolarizar tudo isso. Mas isso não significa também muita coisa. Por quê? Porque na Venezuela a gente tem a gasolina mais barata do mundo. O litro da gasolina é 0,02 dólares. Isso é bizarro. Mas você gostaria de morar na Venezuela? Putz, talvez sim, talvez não. São prós e contras. Então, olha só. Venezuela, 0,02. Síria, Angola, Argélia, Kuwait, Nigéria, Turquemenistão, Cazaquistão, Etiópia. Países subdesenvolvidos geralmente têm um preço da gasolina mais baixo. Já países mais desenvolvidos, Noruega, Finlândia, Mônaco, Hong Kong, a gente tem uma gasolina um pouco mais cara. O Líbano, que está com uma gasolina de 4,2 dólares, equivalente a R$22, não conta, porque estão passando uma situação extrema lá, uma crise diferente. Mas o que eu quero mostrar aqui é, em relação ao resto do mundo, a gente não tem uma gasolina tão cara assim. Por outro lado, também não estou defendendo que isso está certo ou errado. É só uma constatação, porque o poder aquisitivo do brasileiro também é mais baixo do que a maioria desses países desenvolvidos que eu acabei de falar. Então vamos lá. Como se proteger de fato disso?